Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade às nossas meditações a partir da imitação de Cristo. Hoje vamos meditar o Evangelho do quarto domingo do tempo comum. O Evangelho que nos acompanha nesse dia é Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E a nossa referência espiritual da imitação de Cristo é o livro 1, os capítulos 1, 2, 3, 7 e 16. A bem-aventurança como caminho de vida. O Evangelho das Bem-aventuranças apresenta o coração do ensinamento de Jesus. Se nós quisermos saber qual é o projeto de Jesus para a vida cristã, se nós quisermos saber quais são os caminhos que nos levam ao amadurecimento da fé, é preciso ler o Evangelho das Bem-aventuranças. Aqui não se trata de um ideal distante ou de uma proposta espiritual para um grupo, para poucas pessoas, mas se trata da proposta espiritual para a vida cristã, o que revela uma lógica nova, a lógica do reino. E exatamente por isso, Jesus declara felizes os pobres. Aqui não se trata de pobreza material. Jesus declara ainda felizes os mansos, os que choram, os misericordiosos e os perseguidos. No tempo que nós vivemos, tudo isso parece uma realidade contraditória. Como é que nós podemos falar em beleza, em alegria da pobreza, desta mansidão? À luz da imitação de Cristo, nós compreendemos que esta felicidade, ela não nasce do êxito exterior, das coisas extraordinárias, das coisas que estão fora, mas sim de um coração que se configura ao projeto de Cristo. Na realidade, quando Jesus sobe a montanha e proclama as bem-aventuranças, ele está revelando o que está no seu coração. E qual é a proposta da vida cristã? Como deve ser o coração e a vida dos discípulos? No livro da imitação de Cristo, livro 1, nós lemos que te aproveita discutir profundamente sobre a Trindade se não tens humildade e por isso desagradas à Trindade. O que adianta para nós saber muito de teologia, saber muito sobre os mistérios da fé, se na prática nós não vivenciamos essa realidade? É aqui que Jesus coloca essas duas realidades em contraposição. De um lado, o aprofundamento nas ideias, mas a falta da vivência dessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são uma teoria, elas não são um conjunto de escritos, não são apenas relatos do passado, mas elas são um convite à vivência de forma concreta na nossa vida nos dias de hoje. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pobreza espiritual é o fundamento de todas as outras bem-aventuranças. Não é por acaso que Jesus fala dos pobres em primeiro lugar, porque aqui está o eixo, o coração, aquilo que dá sentido às outras coisas. Uma pobreza espiritual, experimentar uma dependência de Deus. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 2, nos ensina que quem se conhece verdadeiramente humilha-se e não se agrada dos louvores humanos. Quem se conhece profundamente, ou quem vai aprofundando este conhecimento pessoal, esse conhecimento de si mesmo, não se preocupa com aquilo que são as glórias externas, porque elas são passageiras. E uma vez que nós temos essa possibilidade do encontro com Deus e do encontro conosco mesmo, então estas coisas exteriores elas se tornam menos importantes. Ser pobre em espírito é reconhecer a própria dependência de Deus. Não é colocar as nossas seguranças nas nossas forças, mas é abrir a nossa vida à vontade de Deus. Todos nós temos projetos, e os nossos projetos são muito importantes, mas é preciso saber se os nossos projetos estão abertos à vontade de Deus, porque aí está a experiência da pobreza espiritual. Abandonar a ilusão da autossuficiência e aceitar que tudo é dom, as alegrias e os sofrimentos. Onde há pobreza interior, o reino encontra espaço para estabelecer. É como se nós fizéssemos um vazio na nossa vida para que este vazio possa ser preenchido com a graça e com a presença de Deus. Fazer-se pobre é isso, é esvaziar-se de si mesmo para que Deus possa preencher a nossa vida. Bem-aventurados os mansos. A mansidão aqui não é simplesmente uma fraqueza, uma falta de força, mas é uma força comandada pelo amor. Isso é a verdadeira mansidão. No mundo marcado pela agressividade, pelas guerras, Jesus proclama felizes os que não respondem o mal com o mal. Quantas vezes nós sentimos um impulso instintivo, quase, de replicar o mal que nós recebemos? Alguém nos faz o mal, parece muito mais fácil devolver este mal.
Às vezes, não apenas na mesma medida, mas superando esta medida, indo além. Aqui está o sentido da mansidão. Nós somos mansos no nosso dia a dia, nas coisas simples da nossa vida. Nós vivemos essa mansidão na prática. Quando alguém nos faz o mal, o que nasce dentro de nós pode ser a ira, mas essa ira, nós buscamos dominar, comandar esta ira, deixar que esta ira seja apaziguada pela graça de Deus. Aí está a experiência da mansidão. O livro 1 da Imitação de Cristo, no capítulo 7, adverte: o amor próprio desordenado é a causa de toda inquietação. O problema não está naquilo que as pessoas nos fazem. O problema está na maneira como nós respondemos a isso que é feito a nós. A mansidão não depende da bondade do outro. Ela depende da minha vontade, da sua vontade, da nossa vontade em querer fazer a vontade de Deus. A mansidão nasce quando o coração deixa de se defender e aprende a confiar. Quem é manso entrega a própria causa a Deus e encontra liberdade interior. Não defende a própria causa, não busca a autodefesa, mas deixa que Deus conduza a história. Bem-aventurados os que choram. Jesus reconhece a dor humana e não a despreza. Aqui, a bem-aventurança da tristeza, das lágrimas, não é simplesmente uma consolação, mas é, sobretudo, reconhecer a força da dor humana. E é isso que Jesus faz. A dor humana é real. O choro não é um desespero, mas uma expressão de um coração sensível à injustiça, ao pecado, à fragilidade da vida. Nós temos essa capacidade, nós temos essa compreensão de chorar com as dores do outro, chorar com o sofrimento do outro, chorar com as misérias do outro, ou nós vivemos uma insensibilidade. Falar que nós sofremos por causa daquilo que nos atinge é muito simples, mas nós aprendemos no caminho cristão a sofrer com as dores do outro, porque é neste sofrimento compartilhado, é nesse sofrimento com o outro que nós aprendemos a também buscar a verdadeira justiça. O livro 1 da Imitação de Cristo, no capítulo 16, afirma: na cruz se encontra a salvação, na cruz se encontra a vida. Parece um sentido um pouco contraditório no tempo de hoje, quando nós falamos do sofrimento da cruz, porque buscamos sempre fugir das dores e dos sofrimentos. Mas a fé cristã, ela nos leva ao enfrentamento dessa dor, ao enfrentamento dessa realidade de sofrimento. As lágrimas unidas à cruz de Cristo tornam-se lugar de consolação. Essa é a experiência dos santos místicos, homens e mulheres que ao longo da história da igreja viveram o sacrifício da cruz, viveram o sentimento da cruz com profundidade. E neste sofrimento encontraram a sua alegria. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza não se reduz a um aspecto moral isolado, não é alguém que nunca tenha pecado, não é uma pessoa que sempre tenha vivido uma vida de virtudes. É a unidade interior, é a simplicidade de intenção, é a verdade diante de Deus, é nos colocarmos dentro da nossa realidade. Não somos perfeitos, mas fazemos um caminho que nos leva a essa perfeição. A Imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, ensina que a verdade fala interiormente sem ruído de palavras. A verdade nos fala interiormente sem ruído de palavras. O coração puro escuta essa voz interior porque não está dividido, não está repartido entre este mundo e as coisas da vida espiritual, mas é alguém que busca essa integridade. Onde há pureza, deixa-se ver. Onde há duplicidade, o olhar se turva. Onde há esta pureza, esse desejo do encontro com Deus, as coisas parecem mais claras, apesar do nosso pecado. Mas onde nós tentamos esconder tudo isso, fica difícil enxergar. Por isso que a confissão é um momento decisivo no nosso caminho espiritual, porque ela nos coloca diante da nossa realidade. Nós não estamos simplesmente falando a um padre, a uma pessoa, dos nossos pecados, mas nós estamos numa relação de confronto pessoal, confrontando a nossa realidade com a palavra de Deus e, a partir desse confronto, nos deixando iluminar pela verdade. E, por fim, Jesus proclama: felizes os perseguidos por causa da justiça. O caminho dos bem-aventurados não é confortável. Jesus não promete conforto, Jesus não promete tranquilidade ao longo desse caminho. Nós teremos provações, tentações, dificuldades, nós teremos sofrimentos. Isso Jesus deixa bem claro.
mas temos também a certeza da sua presença. A imitação de Cristo recorda no livro 1, capítulo 16, que não há caminho seguro senão o da Santa Cruz. Não há caminho cristão que não passe pela cruz. Se nós vamos levando uma vida e parece que não tem nada que nos faça sofrer, que nos faça sentir situações de perigo, pode ser que nós não estejamos fazendo de fato um caminho cristão. Não é buscar o sofrimento, mas é ver a realidade do sofrimento na nossa vida. Seguir a Cristo, seguir a Jesus, implica aceitar as incompreensões, resistências e as perdas. O que você está disposto a arriscar por causa de Jesus? Isso é fundamental. Se nós não arriscamos nada em Deus, o que é que nos sobra? O que é que nós estamos guardando? O que é que nós estamos segurando? Mas é justamente aí que o discípulo descobre uma alegria que o mundo não pode tirar. A alegria de fazer a vontade de Deus, a alegria de sentir essa presença confortadora de Deus. Portanto, o quarto domingo do tempo comum nos recorda que as bem-aventuranças não são promessas futuras para o futuro, mas são um modo concreto de viver o hoje. As bem-aventuranças não são promessa para quando nós morrermos ou para daqui a um tempo nós experimentarmos, mas é um convite à vivência concreta desta realidade do Evangelho nos nossos dias, na vida de cada um de nós no seu estado de vida, cada um de nós no seu ambiente, mas ali nós precisamos viver essa realidade. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que a verdadeira felicidade nasce quando o coração deixa-se moldar por Cristo e assume a lógica de caminhar com Ele, a lógica do reino. Ele mesmo, quando estava a caminho, convidou os seus discípulos a fazer esse caminho. Como é que nós entendemos o que é ser discípulo de Cristo? Quando caminhamos com Ele. Caminhando com Cristo, entendemos o que é ser discípulo. Onde se vive segundo as bem-aventuranças, o reino já começou. Se na sua vida, na minha vida, nós começamos a viver essa lógica nova do reino, então aqui as bem-aventuranças começam a acontecer. De uma maneira silenciosa e ao mesmo tempo exigente, mas de uma maneira muito, muito fecunda na vida de cada um de nós. Continuamos com as nossas meditações, refletindo a partir da imitação de Cristo, e é um convite que eu faço a você. Compartilhe, divulgue esta mensagem para que mais pessoas cheguem também a esse conhecimento da boa nova do Evangelho segundo a luz da imitação de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.